Olá, eu sou Lígia Dantas, psicóloga, e estamos aqui no Entra na Roda Talks, conversando hoje com o Dr. Vanderlan Milanês Júnior. Ele é advogado de Direito de Família, especialização com Direito Médico e Bioética pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. E o assunto é reprodução humana assistida, doutor. Nós, em geral, as pessoas chegam nas clínicas já angustiadas, já ansiosas, e o aspecto legal disso acaba indo lá para o final da fila. Sim. Mas eu acho que quando a gente procura, a gente já tem que ter uma ideia do que a gente pode esperar e uma forma de se proteger e uma forma de conduzir esse processo aí com mais tranquilidade dentro da lei. Perfeito. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui conversar com vocês. Dentro dessa história da reprodução assistida, você tem o casal que apresenta algum tipo de problema, ou pode ser uma produção independente. Pode ser um homem, uma mulher, um transexual, o que você imaginar. E eles são sempre muito acolhidos nessa parte psicológica, vamos falar assim, por esse trauma que já vem do não conseguir naturalmente o que todo mundo consegue. A gente diz que é o primeiro luto que o casal Exato. Sofre. Exato. Esse de precisar. E aí você sente muito a união do casal em busca do mesmo objetivo. É muito bonito isso. Então, você tem várias situações. Existe a pessoa que pode pegar o óvulo dela e do próprio marido e ela gestar. Existe a pessoa que não tem, ela tem ovário, mas ela não tem útero, então ela vai precisar de um útero de substituição. Nessa parte do útero de substituição, se a pessoa é parente até 4º grau, uma prima, uma tia, uma sobrinha, uma irmã, pode gestar para ela, não tem problema. Ou, se não é parente, talvez demore um pouquinho, uns meses a mais, porque você precisaria de uma autorização do Conselho Regional, onde a clínica funciona. Aqui em São Paulo, o CREMESP, que a gente conhece. Então, você junta toda a documentação da pessoa que vai gestar, os contratos que você vai fazer entre o casal e a pessoa que vai gestar, toda essa interação. Então, existe para todo o procedimento médico um termo de consentimento. Então, a pessoa vai assinar também. Toda essa documentação fica no prontuário da paciente. Então, qual é o medo que as pessoas têm? Ah, mas e se a criança nasce e a pessoa não quer me dar a criança? Esse é o maior medo que as pessoas têm. A documentação toda que você monta é para não acontecer isso. Então, existe uma autorização daquela pessoa, da mãe gestacional, que autoriza o casal a registrar a criança no nome dela. Existe uma DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo, que todo hospital e maternidade é obrigado a emitir. Ali tem características básicas da criança, altura, peso, cor, e você tem dados da mãe gestacional, que é aquela pessoa que cedeu para o casal o útero. E aí você vai ter o terceiro documento que é exigido, a gente faz, seria um relatório do médico, papel timbrado da empresa, assinatura do médico embaixo com firma reconhecida, e ele explica o histórico daquele casal, a apresentação daquela moça, quando foi inserido o embrião e que resultou uma gestação positiva conforme a DNV que o hospital emitiu. Tem um número enorme em cima, se não me engano são 11 dígitos, consta na declaração do médico esses números da DNV. Esses 3 documentos, você levando num cartório de civil, você registra a criança no nome do casal. Porque a moça que gestou autoriza a registrar, tem a DNV e tem a declaração do médico que foi feito um procedimento de reprodução assistida. Essa certidão de nascimento não pode conter nenhuma observação. Então, é o nome do marido e da mulher, ou o nome de uma mulher, ou o nome do rapaz, os avós, e não pode constar no campo observações qualquer observação. Foi gestado pela senhora fulano tal. Proibidíssimo isso. Proibidíssimo. A minha certidão de nascimento, igual a sua, igual a dessa criança que nasceu. Quem pegar essa certidão numa escola, por exemplo, parece um filho natural daquele casal. Parece, né, o filho do desejo daquele casal, né? Exato. Né? Eu brinco muito, as pessoas ficam muito ansiosas, eu procuro ajudar essa ansiedade, às vezes, e eu falo assim, eu nunca entrei num procedimento desse, em reprodução assistida, eu trabalho para várias clínicas aqui em São Paulo, Brasília, Londrina, Curitiba, então são várias. Então, a clínica é que indica o cliente para eu fazer a documentação, então eu não indico clínicas, né? Então por isso que eu trabalho para várias clínicas. E eu sempre falo, a pessoa chega muito agitada, assim, muito nervosa, muito ansiosa, eu falo, olha, eu nunca fiz um procedimento desse que não deu certo. Você vai me prometer uma coisa, lá no finalzinho, quando você for tirar aquela foto com o bebê do lado da ceia de Natal, manda para mim. Aí o pessoal fica, vamos ver se vai. Eu recebo foto que você não tem noção.
reprodução. Imagina. Bacana. É muito bacana, né? Muito legal. Mas tem uma fase anterior que é a escolha daquela pessoa, daquele terceiro que vai participar desse processo do útero de substituição. Vamos Sim. começar por aí, então. O casal precisa trazer essa pessoa. Clínica nenhuma indica ninguém. Isso não existe comércio, é proibido o comércio disso. E a pessoa geralmente é uma pessoa que trabalha junto, uma empregada, um funcionário da empresa que a mulher é muito próxima, sabe a dor que ela está passando, uma irmã, uma prima. A pessoa vê tanta, ela quer tanto ter um filho, todas as primas já tiveram um filho, Sim. só ela que não. Às vezes a pessoa nasce sem útero e sem ovário. Então você tem a ovodoação. Então você escolhe as características. Eu quero uma pessoa branca, uma pessoa mais de 1 metro e tanto, com europeia, descendência europeia. Então você tem a porcentagem. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos você consegue até uma foto da criança, do doador. Aqui é opcional, eu acho. As Aqui, clínicas têm aqui clínicas você que... não tem essa ideia de mostrar para a pessoa uma foto de quem está doando. Aqui é extremamente número. Você deixou de ter seu nome quando você é doador, vira um número. Então ninguém consegue chegar em você de novo, entendeu? Pois é, mas a questão do útero de substituição, por exemplo, tem que ser, tem algumas Regras. algumas Sim. regras, né? Então, Se quem ela- pode gestar hoje no Brasil para outra pessoa? Você falou laços Você tem até a pessoa pode participar de um processo de reprodução assistida, até sim tem na resolução que saiu recente agora, que ela até 50 anos você pode participar, né? E aí você tem a inserção dos embriões também numa pessoa que tem 37 anos, tem menos de 37, então quantos embriões coloca? 2, entendeu? Então vai Mas variar existe muito do isso, casal. então depende Existe um regramento. As do útero solidário da mulher que for. Sim. O casal traz. Nenhuma clínica fornece. E também tem outra lei que fala que a pessoa que vai gestar não pode ser a pessoa que vai doar o óvulo, Sim, né? é da própria resolução, essa última que saiu agora, e agora de 2022, que a pessoa que está doando o óvulo, uma prima, por exemplo, essa prima não pode Não doar pode o próprio gestar, óvulo. hein? Não pode. E tem uma outra coisa, às vezes eles falam de consanguinidade também. Quando o casal tem algum problema, às vezes ou óvulo ou sêmen, quem está tendo o problema é da família dele que vem o material. Então, se a mulher está com problema no óvulo, alguma prima dela, alguém lá atrás, que vai doar o óvulo para não ter problema de consanguinidade, de pegar o óvulo do rapaz, o sêmen do rapaz e um óvulo da família dele. Vai ter problema, entendeu? Sim. Então, o pessoal tem muito cuidado com isso. Mas e se essa que doou o óvulo, por exemplo, essa prima, lá na frente achar que ela tem direito sobre essa criança? Não, quando a gente faz a documentação, a pessoa já está sabendo. Então, qual é o primeiro que a pessoa vê na hereditariedade, né? Isso me preocupa também em relação à herança também. Não. Uma vez que você doa, é como se você tivesse o objeto, né? Você está propriedade desse objeto, eu estou passando para você. Então, todas as garantias em cima daquela criança, que o óvulo é da prima de não sei de quem, é baseado no casal. Então, ela doou Ela aquele doou, óvulo o casal é e filho ela, como se ela for teria o orifício. direito do óvulo. Depois que o óvulo virou, Passou, acabou. Aí Não, aquela documentalmente a gente deixa certo que aquele casal, Importante se o isso. casal vier a falecer, aquela criança, embora óvulo de uma outra pessoa, ele é o herdeiro direto deles, entendeu? Não tem dificuldade nenhuma disso. E ele vai entrar como sobrinho da doadora. Se a doadora vier a falecer, não sei o quê, ele não entra Nunca como lá filho, como né? mãe. Exato, como morte da mãe dele. Ele vai entrar como sobrinho, porque ele é filho desse casal aqui, não daquela pessoa que doou. Então, agora a gente está no momento que familiares, Sim. a doadora agora pode ser conhecida, a doadora de óvulo, né? Porque Se tinha uma for- época aí... Se for parente até quarto grau. quarto Aqui grau. você Parente pode até doar. quarto grau. Qualquer outra pessoa que você fala, eu gostei daquela pessoa que tem um olho azul, não sei o quê, eu quero ela. De jeito nenhum. E como é que entendeu? fica a história do banco dos óvulos? Então, isso você pode pegar no mundo inteiro. Às vezes as pessoas não querem aqui do Brasil, acham. O Brasil é um dos top de estudo disso. E é muito bom. O pessoal vem eu tenho vários clientes da Espanha, de Portugal, no México. O México, por exemplo, não aceita homoafetivos masculinos, então eles vêm para o Brasil. Tem um afetivo de Portugal que vem para cá também. Eles querem fazer um processo mais sigiloso. E isso tudo é sigiloso. Eu sou proibido de falar nome, contar um caso, a não ser que eu não identifique a clínica e nem a pessoa. Então, tem assuntos assim muito legais. A maioria das vezes é positivo, é bonito, é legal, você ri. Mas tem alguns que são muito tristes, de casos que já aconteceram. Eu tive que intervir, ajudar a família que, por exemplo, era uma produção independente de um rapaz.
Ele teve uma filha, essa filha nasceu, ele gostou tanto de ter essa menina, ele queria ter outro filho. Eu posso usar a mesma moça, o mesmo médico e pode. Precisa fazer documentação de novo? Não, você já fez uma vez, é tudo igual, pode fazer de novo. A moça engravidou na primeira vez também, no 5º mês de gravidez, essa moça me liga e fala, ele faleceu de Covid, o moço, o que eu faço? Então sobrou uma menina que não tem mãe e não tem pai agora, órfã, né? E sobrou uma menina que vai nascer, uma outra menina também no útero da moça com 5 meses de gravidez. Bom, e aí, como é que a lei se posiciona? Não é muito comum acontecer tanta coincidência assim, mas você tem que fazer um processo dentro do cartório de registro civil, faz um processo. Todo o cartório de registro civil existe uma corregedora, uma juíza corregedora. Então essa juíza, geralmente uma juíza da vara de família, é a que vai conduzir esse processo. Então ela já conhecia, por ser da cidade, o primeiro caso do rapaz, que foi feito o registro só no nome dele, saiu do nome dela, eu deixei toda a documentação certa, fui na cidade, fiz o documento, deu tudo certo, a juíza foi o primeiro caso dela. E agora, nessa segunda vez, por falecimento. Puxa. Também a mesma coisa, a avó acabou sendo tutora das 2 meninas. E você acha que quem está pensando numa maternidade independente, seria interessante, então, fazer um documento anterior ou não? Isso a gente pode... Geralmente as pessoas fazem isso e elas determinam alguém da família. Se me acontecer alguma coisa essa. Existem casos das pessoas fazerem, por exemplo, viagem. Viagem perigosa. Eu vou escalar uma montanha, Nepal, não sei o quê. Então, o casal deixou congelado o sêmen e óvulo deles. E uma carta por instrumento público, por orientação minha, vai num cartório, escreve essa orientação, porque esse instrumento público ninguém pode contestar. É o seu desejo expresso ali. Seu desejo que a mãe da moça poderia pegar o óvulo e o sêmen, juntar e uma terceira pessoa gestar um filho e registrar o nome dos 2. E que essa avó cuidaria do neto. Seria a reprodução pós-mortem. Se os 2 tivessem falecido. Cuidado na pós-mortem é o documento que você deixa assinado. Não, o fulano sabe, fulano vai fazer prova e nem em a juízo. clínica tem Nem coisa, tem que ser faz por instrumento público. Legal. Vai num cartório de civil, explica o que você quer, a pessoa toma termo, todo mundo assina, testemunha. Ali não tem documento melhor para um advogado entrar em juízo, se precisar, para usar aquele documento que vai conseguir o que está escrito. Fora isso, eu já tenho minhas dúvidas, entendeu? Voltando um pouquinho para a história da óvulo-recepção e do útero de substituição, existia ou existe a questão do caráter de não ter transações econômicas, né? Sim, do caráter... sim. Porque você tem como é que eu vou falar assim, um ato humanitário, vamos falar assim, de você ver o desespero de uma mãe, querer ser mãe, e você tem essa disposição de falar, poxa, eu já tive filhos, a resolução não permite que quem não tem filhos faça, tem que ter pelo menos um filho vivo, então a gente sempre junta a certidão de nascimento, uma declaração que a criança está viva, para essa pessoa poder gestar. E mostra nesses pedidos, por exemplo, quando é terceiras pessoas que não são parentes, você mostra a relação de amizade que existe. Ela é minha empregada, é uma pessoa que trabalhou aqui tantos anos, então é uma pessoa próxima. Então eu não busquei no mercado uma pessoa e comprei, paguei para gestar um filho para mim. Entendeu? Tem que ter um vínculo. Eu gosto de mostrar esse vínculo, entendeu? E, por exemplo, se você quiser ajudar essa pessoa, por exemplo, é uma funcionária que trabalha na sua casa, que está disposta por coisas, mas você quer pagar você quer ajudar, isso é legal? Nunca vi ninguém fazendo isso, entendeu? A pessoa tem uma contrapartida mesmo informal, vamos dizer assim. Não estou pagando pelo útero, mas estou ajudando. Eu não sei. Se tem, eu não sei. Talvez um agrado para a pessoa, né? Eu sei que as pessoas fazem... É obrigatório você fazer isso até por lei. Ter um plano de saúde. Toda assistência que depois que do parto, se a pessoa precisar de psicólogo e tal, tudo está inserido para o casal, acerte a pessoa. Sim, eu costumo fazer os laudos, né? Vamos falar sobre isso, né? Quer dizer, tanto o útero quanto o casal, quando se tiver um casal tiver um filho mais velho e tá, né? Quer dizer, todos aqueles que estão envolvidos na reprodução assistida, no caso de útero de substituição, eles têm que estar adequados, eles têm que estar cientes desse processo, psicologicamente, inclusive. Sim. Né? Então... Geralmente a família fica inserida nesse... A não ser quando o casal quer sigilo absoluto. Então, por exemplo, eu trabalho às vezes para artistas, né? Para jogadores, para políticos. As pessoas querem sigilo absoluto disso. Então, às vezes eu vou até onde a pessoa está, presto todas as informações. Quando a criança nasce,
eu pego na minha mão aquele documento, eu vou até o cartório e faço o registro, entendeu? E aviso o dono do cartório. É sigiloso, eu não quero isso em jornal, não quero nada. Porque essa mãe não pode aparecer junto com esse pai aqui nesse momento. O casal não quer. Às vezes são 2 homens adotando uma criança que estava super sigiloso. Usaram o útero de uma outra pessoa, vai ser registrado. Então, tudo, o próprio cartório, ele separa a documentação de sigilosidade, entendeu? Então, se eu chegar lá e falar, eu quero uma certidão de nascimento sua, ele dá uma certidão de nascimento, mas eu queria saber se foi feito de reprodução assistida. Ele falou, não tenho essa informação, eu tenho só a certidão. O senhor quer a certidão? Entendeu? Não vai expor a pessoa, não expõe de jeito nenhum. O local que a criança, o pai e a mãe moram, onde ela nasceu, é onde você vai registrar, entendeu? Então não tem muito... A gente faz isso para proteger essa publicidade, às vezes que as pessoas não gostam, entendeu? Então nem eu falo nomes, nem comento com amigos, nem nada. Às vezes as pessoas chamam e a gente conversa tranquilamente. Morre o assunto ali. E o senhor acha que, por exemplo, com esse negócio de poder doar o material dos familiares, né? As pessoas têm recorrido a isso ou ainda assim preferem... pegar material de desconhecidos, porque às vezes... Não, às vezes a pessoa... Isso era um desejo até muito grande, vamos imaginar, antes da resolução do ano passado, de junho do ano passado. Antigamente a gente entrava em juízo na Justiça Federal para pedir autorização para o juiz para que ele o Conselho Regional não punisse o médico por ele usar um material da irmã. Porque a pessoa quer uma característica genética da família dela, entendeu? Quando não tem condição, daí ela vai para o banco. Procura. Isso, exato. E essa criança lá na frente, que não vai ser mais criança, até 18 anos, se ela tiver acesso... Ela tem como saber quem foi a doadora do óvulo ou quem... Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não tem essa possibilidade. Não. Existe até não sei se eu posso falar uma história muito chata, também triste. Quando você vai fazer um tratamento, você pode doar óvulos para baratear o custo do seu tratamento. É doação compartilhada, né? Exato, também. A outra pessoa vai pagar uma parte do seu tratamento. Essa pessoa doou então doou um tanto. Ela tentou, acho que 2, 3 vezes aqui, não conseguiu produção independente, dinheiro, envolveu um monte de série de coisa, idade. Ela desistiu, foi embora. Mas ela doou os óvulos. Mas ela doou. Esse casal aqui era um casal de europeus, de um país lá. E aí essa moça, essa senhora engravidou, foi embora, tiveram um filho, vou encurtar a história, eles tiveram um acidente, os 2 morreram, sobrou uma criança lá. Os parentes dos 2, pessoal muito de idade, e falou, a gente não tem condição de criar essa criança. Aí eles tiveram a ideia de me perguntar para o médico aqui no Brasil quem foi? Se a moça que doou o óvulo se interessaria pela receber a criança. Aí aqui no Brasil é proibido você conhecer o doador. Então, para evitar esse problema todo, não foi falado nada para essa pessoa. Aí cria uma situação muito forte se ela tem dinheiro ou não para custear essa criança, a documentação dela lá, trazer a criança para cá. Se ela não tem condição, como é que ficaria a cabeça dela, sabendo que ela queria tanto uma criança, essa criança agora vai ser adotada por alguém na Europa? Então não foi falado para essa pessoa. Essa sigilosidade eu acho que é muito legal. É muito entendeu? importante. Muito para você não... Que você pode mexer com a vida de uma outra pessoa lá, entendeu? E não pode ter ligação, então, realmente. Nosso coração aqui de mãe já fala aqui atrás, vamos achar, né? Quer dizer, por isso que é tão importante a lei, porque o emocional... Isso. Você lida muito com o emocional das pessoas nessa área. Muito. E quando tem a lei e acabou, né? Sim. Não tem muito o que discutir. E quando você está na clínica... Não dá para abrir para um e não abrir para o outro, sem dúvida, porque não faz para todo mundo. O mais difícil, às vezes, é você dar a resposta negativa. A gente está falando só do positivo, do bonito, da criança no colo e tal. Mas, às vezes, você tem... Não deu certo na primeira vez, não deu certo na segunda. A pessoa está ansiosa. Como que você dá essa notícia para a pessoa que está muito ansiosa? Então, essa é a dificuldade. Então, eu sempre recomendo que as clínicas tenham uma pessoa treinada, uma psicóloga, alguém, para poder chamar o casal, dar um tratamento, um acolhimento para esse casal, para você poder falar para elas, não deu certo. Vamos tentar de novo, vamos fazer. A estatística fala que são 3 tentativas, tentamos na primeira, 40% de chance e tal. Vamos tentar uma segunda, aumentar para 60% e assim vai indo. Isso é importante, porque muita gente troca de clínica vai trocando, pela frieza. Exato. Sim. A humanização é uma das diferenciações aí. Sem dúvida nenhuma. O quanto que é importante, né? Você já preparar a pessoa até para ela saber se ela quer continuar, ou se ela quer parar, ou se ela quer dar um tempo, ou vai, né? Agora,
Tem quantos embriões? Hoje, pela idade, o senhor disse que tem embriões, por exemplo, 37 anos podem ser transferidos na hora de tantos inserir, embriões. Assim, se não me falha a memória, você tem... colocando 2 embriões, parece que a literatura fala que 90% de chance de sair um sozinho, não tem explicação, e ficar um só. E às vezes, não só aquele que ficou, acho que é 1 em 1000, ele pode bipartir. Então, você coloca 2, vira 3. Vira 3. E aí é um risco para a gestante. É um risco. Você, no termo de consentimento da paciente, você explica tudo isso. Que normalmente põe a literatura correta, a pessoa tem que ter ciência daquilo que está acontecendo. E você explica para ela no papel tudo e ela tem que estar ciente. Qualquer procedimento médico tem que existir esse termo de consentimento para você poder saber o que vai acontecer e perguntar, tirar todas as suas dúvidas. Numa clínica de reprodução humana, é raro a pessoa não ter... assim, cuidado de escrever tudo e tirar todas as dúvidas. A clínica acho que tem, mas eu acho que o casal tá tão na emoção de sair que eles acabam não lendo. Então é importantíssimo ler esses... Mas o médico, ele já tá... Quem trabalha na área de reprodução já está mais tarimbado, vamos falar assim, por tantos cursos, experiências e estágios que fez. Então a pessoa sabe o problema que pode acontecer se ele não tomar certa atitude com aquele casal. Eles são muito tranquilos com isso. Vamos falar de um problema bom, né? Quer dizer, quando o casal tá lá, tem dificuldade, algum dos gametas tem problemas e no final, por surpresa, eles formam mais embriões do que eles imaginavam. Eles querem ter no máximo 3 filhos, nós temos 10 embriões. O que a lei fala sobre isso? Sobre o descarte? Existe uma norma, né? A Anvisa exige que ficam 3 anos congelados. Né? E depois desses 3 anos, na resolução anterior, você tinha que entrar em juízo, pedir um alvará para descarte desse material. Hoje já não precisa mais. Então, já você pode chegar na clínica e falar, já deu os 3 anos e eu quero descartar. Até porque envolve um custo, né? Você paga por mês, algumas clínicas cobram de semestralidade, mas a maioria é anualidade, para manter o material congelado. Não é tão caro assim, mas é uma despesa que você tem, entendeu? E uma responsabilidade, aquilo fica ali, né? Sim, fica. E tem mais as mulheres que eu tenho cuidado dessas clínicas que eu trabalho, mesmo a pessoa... deixando por escrito, deu os 3 anos, você comunica a pessoa que vai descartar então, porque deu os 3 anos, ela pediu para parar de congelar e tal. Mesmo no dia que vai fazer isso, telefona para a paciente, fala, olha, você ainda está com a ideia, nós estamos com o documento assim, então nós estamos tendo cuidado de ligar para você, então a gente está descartando agora. Você quer que eu descarte segunda-feira, agora está tudo bem, você está ciente, porque aquele material não volta. E tem possibilidade de, sem ser o descarte, pela lei? Você pode doar para outra pessoa? Pode doar para outros casais. O problema ciência, de repente, pesquisa de célula-tronco? Hoje em dia está meio devagar ou quase parando, não dá muito para doar para esse lado. Mas vou dizer do outro lado, na hora o casal precisa escolher as características eu quero um casal branco, de olho claro, loiro. As pessoas vão para esse padrão, vamos falar assim. Então é difícil você encontrar. O mais difícil é o japonês, para você achar, porque não é da cultura doar deles, não é a cultura doar. Então é o mais difícil de você encontrar. Mas fora isso... porque o embrião, depois de formado, são embriões formados daquele casal. Você pode fazer um embriodoação. Ou você pode doar seu óvulo. Veja se algum casal não quer o meu óvulo. Entendeu? E as clínicas sentem falta. Essa procura é muito grande. Sente falta. Tem muita gente de fora, como eu te falei. Teve o caso dessa de bipartir. Foi uma pessoa que veio da Europa também. Uma pessoa característica assim grande. E ela falou para a família que ia ficar aqui um ano todo para conhecer a América do Sul. Na realidade, ela queria fazer uma produção independente. 39 anos, colocou 2 embriões e a coisa foi embora com os 2 embriões. Assinou aquela documentação, o termo de consentimento, que ela sabendo que pode ser isso e aquilo. E um dos 2 bipartiu. Então, ela teve 3 meninas. 3 de produção independente. Ela até pediu para... ela ficou numa parte hotel pegado quase a clínica e o hospital aqui na Paulista. E pediu para eu ligar para uma amiga dela para vir para cá para ajudar. Depois do nascimento, porque eram 3 para levar. E esses bebês registrados aqui no Brasil, mesmo ela tendo... eu entrego a documentação completa. Elas são brasileiras, porque elas têm nacionalidade brasileira, os 3 passaportes brasileiros, e nesse caso eram os 3 passaportes alemães. Tem que tirar tudo para ela voltar depois. A embaixada fica meio preocupada, mas toda a documentação que a gente apresenta, começo, meio e fim, confirma, reconheci, tudo demonstra todo um procedimento. O pessoal emite os 3 passaportes, ela pode... passou um ano no Brasil e voltou com os 3
bebês. Você pode viajar depois, algumas companhias aéreas exigem mais prazo. A maioria 2 meses, pelo menos, de nascimento para um bebê poder entrar no avião. Então, ela ficou ainda 6 meses aqui até a amiga vir se projetar para cá. E foi muito bonito a hora que a amiga chegou, que a amiga não estava esperando, né? Falei, ela não tinha avisado ninguém. Eu falei assim, não, é que eu falei com ela conversando comigo, eu falei, que na realidade ela quis ter um filho aqui, né? E nasceu. Ela falou, é homem ou menina, né? Eu falei, menina, não menti. Meninas. É menina, só uma coisa plural, né? Eram 3. E quando ela chegou, foi assim, emocionante a coisa. Que a enfermeira, uma moça estava lá no quarto ajudando ela, uma babala. E aí veio uma menina, veio a segunda, quando chegou, ela sentou, começou a passar mal. Foi muito bacana. Muitas diferentes configurações familiares, né? Sim. Até por conta da reprodução assistida. Eu fico pensando que hoje tem uma história recente dos trisais. Sim. Como é que funciona isso, né? Quer dizer, são 3... Desculpa, eu vou deixar você falar. É uma comunidade? Você tem uma formação nova, de famílias novas. Você tem que partir sempre do mais alto, que é a Constituição Federal. Ali você tem... Quem pode usar uma clínica são casais, mulheres independentes, homem independente, e todos tratados iguais. Homoafetivos, transexuais, o que você quiser. Então, todos são iguais. Os documentos são iguais, as exigências são iguais, não tem diferença nenhuma. A única coisa que tem é que, assim, existe uma dificuldade, né, de conceitual, vamos falar assim. Um casal afetivo masculino, você tem que pegar o sêmen de um, sêmen do outro, a mesma base de óvulo, você faz embriões. Esses 2 embriões tem um entendimento que você tem que fazer primeiro de um sêmen de um deles, numa outra proposta com o sêmen do outro. Não pode pegar um daqui e colocar na pessoa, os 2 ao mesmo tempo. São interpretações diferentes, porque o termo doadora é que está dando a confusão aí. Quando a pessoa fala não pode ter de doadores diferentes, então eu não poderia pegar o óvulo de mulheres diferentes, mas eu estou pegando o mesmo óvulo. Ah, mas aqui é diferente. Não, aqui não é doador, aqui é o casal. Então eu tenho que tratar como casal. Então tá tendo um pouquinho de dificuldade. A única dificuldade que eu tenho, talvez, é essa interpretação. Porque o casal está doando o mesmo material, né? Ele está dando o mesmo material. Ele está recebendo a doação de uma outra pessoa. Então eles não são doadores, né? Mas o entendimento é que eles também são doadores. Na certidão de nascimento. O nome dos 2, sem qualquer notificação embaixo, quem gestou, quem deixou de... Mesma coisa, igualzinho a documentação lá. Então quando você volta no trisal, eu não tenho possibilidade jurídica, vamos falar assim, de registrar essa criança dentro de uma clínica de reprodução humana. Então, há muito tempo atrás, eu tive um pedido que a gente até apelidou de mix de espermatozoide. Você mistura o espermatozoide dos 2 e aleatoriamente você pega um. O embriologista separou. Claro que depois que nasce você vai saber de quem é o filho, mas a curtição dos 2 é como se fosse filho natural deles. Então, muita gente hoje pega essa história do passado e vem e fala, mas o senhor fez isso aqui já. Eu falei, eu fiz, mas era um casal. Não eram 3, não eram 4, não eram 5. Então, o que aconteceu já dos 3 é que você quer misturar o sêmen de 2, tira um e coloca na moça. Eles moram 2 rapazes e uma mulher. Não posso fazer isso, entendeu? Você está conhecendo o doador aqui no caso. E o casal seria o casal homoafetivo? Não necessariamente homoafetivo. Às vezes são 2 homens e uma mulher que moram junto. Então, eu já cheguei a ter... Não, mas na certidão de casamento, o pai... Vai aparecer o nome do pai e da mãe, os 2 homoafetivos masculinos. Ela não está doando, né? Ela é a dona. Ela é a dona. Então, um casal homoafetivo feminino. O que acontece? Eu tiro o óvulo dessa moça, um sêmen que eles escolhem, a outra gesta o óvulo dessa. Aí da outra vez troca. Essa gesta o óvulo da outra com o mesmo sêmen. Eles são irmãos de pais que não se conhecem e as mães trocaram o óvulo para ser o casal, como eles fazem toda hora isso. No registro, nome de uma mãe, nome da pais, mulher, embaixo sem nenhuma observação, nenhuma, 0, filhos naturais dessa pessoa aqui. E no caso do trisal vai estar no trisal você não pode fazer. Não tem como. Não tem como fazer porque a lei não me permite fazer isso, entendeu? Ainda é não a tal permite. Da coparentalidade, né? Você tem até 5 já me procuraram, entendeu? Já? 3 mulheres e 2 homens, 4 mulheres e um homem, 3 homens e 2 mulheres. Tem de tudo que é formação. E eles querem, às vezes, que o casal, os dois homens e as 3 mulheres, nesse caso, eles queriam misturar o sêmen dos 2 e colocar cada um no óvulo de uma, que é aleatório. Quer dizer, isso não pode fazer, entendeu? Não existe, não tem clínica que faça isso.
Eu acho que a sociedade ainda não desenvolveu tanto para chegar num nível assim. Antigamente, você, como no caso das adoções de criança, você não tinha muito homoafetivo, eles achavam que eles seriam barrados por serem homoafetivos. Não são barrados, mesmo pelo contrário, entendeu? Mesmo na clínica. E às vezes eu oriento, vem muito homoafetivo conversar comigo, os masculinos, mesma coisa das moças, pode entrar na fila, pode fazer isso, quando ele autoriza, ele precisa de documento, documento. Eles sabem muito bem onde eles vão entrar, o direito deles. E o casal, quando procura uma clínica de reprodução, é a mesma coisa. E existem exceções. Não é reprodução assistida. As pessoas podem questionar vocês e falar, mas tem uma pessoa que já foi registrada em nome de 2 mulheres e um rapaz, e um homem. Mas sim, mas era um caso que não era reprodução assistida. Entendeu? O menino foi criado, nasceu, a mãe morreu no parto. Então, certidão de nascimento, o nome do pai e o nome da mãe. Ele foi criado por uma pessoa que juntou com o pai dele, não lembro da história direito, mas essa pessoa conviveu com ele dos 6 meses de idade até a maioridade dele. Aí ele pode. Aí o pai dele morreu. O pai, ele não tem parente vivo, ele não sabe. Então tem essa senhora que não é parente dele e tem ele. E ele falou, e se eu morrer? Todos os bens dele vão para quem? Se você discutir até metade, não vou entrar em detalhe de divisão, mas o Estado recebe um pedaço dessa herança. Então, o que ele falou? Desculpa. Ele queria entrar na justiça para colocar o nome dessa senhora como mãe dele. Como mãe dele. E ele conseguiu. Então, você olha a certidão de nascimento... Então, quer dizer, a justiça também tem um lado que pensa e balanceia o que é melhor para a criança, o que é melhor para o... Cada caso é analisado separado. Isso. Mas voltando lá na reprodução assistida, eu não posso fazer mais que 2 ou mais que 1. Entendeu? Tem casos, por exemplo, a pessoa quer transexualizar. Ele volta, ou tratamento quimioterapia, ele congela o sêmen. Como o Mário, por exemplo, ele vai, faz o tratamento, depois ele volta. Pode descongelar, usar produção independente com a esposa ou com a futura companheira dele. Mas vamos pensar num casal, numa mulher trans. Ela congelou... Congelou Mário, tem um hospital aqui em São Paulo, ele fica 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo todo o procedimento psicológico e psiquiátrico para ver se realmente é aquilo. Eles dizem que é uma mulher trancada no corpo de um homem. Então, quando voltou Maria, por exemplo, RG, CPF, é tudo igual. Ele vai pegar o material dele, usar ovo doação, fazer um embrião e, às vezes, até a própria mãe deles, que se tiver condição, pode gestar, ou quem ele indicar. Nasce criança, registra no nome da moça, que ele veio com o nome de moça, no documento RG dele. Então, não tem muita dificuldade, não. Hoje já não tem tanta dificuldade. Mas na certidão de nascimento da criança... Só o nome da moça. Né? Embora o material foi congelado com o nome de Mário, ele trocou a identidade dele. Então, ele trocou a identidade trocou tudo. dele. Então, ele vem com o nome de Maria, certidão de nascimento Maria. Não pode constar nada em relação se foi a mãe que gestou, quem gestou. Zero. Que bom, é um filho isso de produção independente daquela Maria. Aí cabe a responsabilidade do casal, dessa família, como vai conduzir isso no psiquismo, né? Eu sempre falo, consulta um psicólogo. Como é que vai narrar essa história para a criança? Consulta um psicólogo para você ser orientada como você explica essa história. O óvulo não é seu, é da sua tia. Então eu sou filho dela. Explica. Tem todo um jeito de você chegar nisso que não dá confusão. Eu sempre falo, o segredo é a pior coisa, né? Os segredos familiares. Nossa, e tem que ter uma certa idade para você poder contar isso, né? Eu acho que isso é o mais importante. Bom, doutor, foi maravilhoso conversar. Teríamos a tarde toda aqui para conversar, porque assunto não nos falta. O assunto é longo. Eu vou, em breve, chamá-lo novamente, porque Prazer, são tantos outros assuntos interessantes referentes à parentalidade. Sim. Lembrando que o Entra na Roda é uma plataforma de conteúdo, mas de workshops e de apoio psicológico para que essas mulheres casais, enfim, possam... seguir aí no caminho da família. Exato. Eu acho que o que faz uma família é o amor, né? Sem dúvida. De construção da própria família, né? Desse processo na construção da família. Então, muito obrigada a você que assistiu a gente. Não deixe de inscrever-se no nosso canal. Estamos aqui à disposição aí para que vocês nos enviem sugestões e temas para os nossos próximos encontros. Obrigada. Obrigada, doutor. Obrigada, Patrícia. Obrigada.